Hoje nós começaremos mais uma série de mensagens aqui do púlpito da igreja, no clima da Copa, a Copa da Fé. Vamos aproveitar este ambiente, na verdade começa no dia 11, a abertura, mas hoje é a nossa abertura oficial desta série. O apóstolo Paulo, ele era um fã dos esportes. Basta algumas folheadas nas cartas do apóstolo Paulo e você vai perceber que ele fala muito dos Jogos Olímpicos da época, em Atenas, e dos Jogos Istmicos, em Corinto. Ele menciona nas suas cartas analogias, exemplos, metáforas a respeito da corrida de obstáculos, a corrida da fé, comparada muitas vezes a uma longa maratona. Não existiu futebol ainda, claro, senão ele compartilharia. Porque ele falou do boxe rudimentar, do boxe antigo. Numa das suas cartas ele diz que ele é focado como um atleta, e o cristão deve ser focado como um atleta, não esmurrando, dando socos no ar. Enfim, o apóstolo Paulo, ele tem um arsenal, um repertório dos esportes maravilhoso. Então, inspirados, iluminados pelas Escrituras, e também para nós ambientarmos a mensagem neste clima cultural que nós vivenciamos, bandeirinhas, ruas pintadas, camisas, como esta aqui que é muito bonita, nós vamos meditar durante as 7 semanas próximas, hoje e mais 6, no clima da Copa. O nosso tema é a Copa da Fé. E hoje, como eu disse, não é um jogo ainda, é apenas a pré-copa. Hoje nós vamos trocar figurinhas, tá bom? Vamos compartilhar, trocar figurinhas. Nós temos o álbum, temos aprendido em relação ao álbum de figurinhas, que muitos aqui têm saudosismo, já estão colecionando figurinhas com seus filhos. Eu amava fazer isso, era maravilhosa a experiência, e eu sei que para você também é uma experiência muito boa. E o álbum nos traz uma realidade muito bacana a princípio. O álbum ensina para você e para mim que nós não damos conta. Aliás, um parêntese aqui, um aspas, porque eu vou explicar isso se não damos conta. Mas, antes das aspas, nós não damos contas de colecionar sozinhos. E se tentarmos, não tem graça. Porque eu descobri, com um jogador que eu vou chamar em campo daqui a pouquinho, que você pode hoje comprar o álbum completo. E eu não entendi a lógica disso ainda. Você pode chegar lá e falar, eu quero o álbum completo, e eles vão te dar o álbum completo. Mas perde aquela beleza, aquela graça de colecionar. Nós não temos todas as figurinhas. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13 que nós enxergamos apenas em parte. Eu preciso trocar figurinhas com vocês. Há coisas que faltam na minha vida espiritual que eu vou encontrar no jogador Reineres. Eu vou encontrar ali no artilheiro Reineres. E há outras figurinhas ou há outras jogadas da vida que ele vai precisar do auxílio do Daniel Silveira. E nós vamos nos completando. Um time não é feito só de artilheiros, não é feito só de zagueiro, e um álbum não é feito só de uma única figurinha. Ou nós não podemos ter a presunção de ter um álbum completo. Aliás, desconfie do cristão que sai por aí dizendo que sabe de tudo, que entende tudo, que conhece tudo. Ele tem uma resposta pronta para qualquer problema, ele não deixa nem escorrer as lágrimas e ele já quer consolar, porque na verdade o apóstolo Paulo nos ensina que nós compreenderemos com todos os cristãos, todos, não apenas um, mas nós compreenderemos com todos a largura, a profundidade, a altura e a extensão do amor de Deus, que é impossível de conhecer, é impossível a não ser por revelação. Então a primeira realidade do álbum é essa. E nós vamos trocar figurinhas. Mas antes eu quero chamar aqui à frente, eu preciso do microfone, chamar um jogador que já entrou no time recentemente, no time dos adolescentes. Pedro, vem cá, traz o seu álbum aqui para a igreja conhecer. Salva de palmas para o Pedro. Pedro é atacante, gente. Pedro, eu vou segurar o álbum para você ficar com o microfone e ficar mais fácil. Apresenta para nós aqui esse álbum, tá bom? Desde quando você começou essa coleção aí das Primeiramente, bom dia, igreja, graça e paz a todos. Esse álbum eu comecei faz mais ou menos 2 meses. Numa quinta-feira, minha mãe comprou 10 pacotinhos para mim e ainda não tinha lançado o álbum. Então eu abri, organizei e deixei guardado.
Numa sexta-feira depois, um feriado, eu comprei o álbum e mais alguns pacotinhos. E aí, depois de um tempo, eu comprei mais alguns pacotinhos, né? Só que aí, a maioria não foi só de dinheiro, eu não só comprei as figurinhas. Eu também tive a coragem de ir atrás de pessoas que tinham as minhas figurinhas e confraternizar com elas para que eu conseguisse essas figurinhas para completar meu álbum de forma mais rápida. E conseguiu? Falta 2 figurinhas. Só que Duas só, Pedro? Posso ver seu álbum? Vou colocar Pode. isso aqui só um pouquinho. Depois eu vou perguntar que caixinha que é essa e aquele ali, hein? É um presente misterioso? O que é aquilo ali? Vamos lá. Me apresenta aqui rapidamente. Eles não estão vendo, mas vocês conhecem o álbum, né? Olha aí, ó, coisa linda. Faltam 2 figurinhas? Faltam 3 agora? Não, Essa aqui, Pedro. Ó, faltam 2 figurinhas, mas não são das normais, são da Coca-Cola. Então, assim, de normais, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá. As normais estão prontas, as anormais virão depois. É. Ah, tá. Então, aí, o álbum ele fica na ordem de todos os grupos, então, desde o grupo A até o grupo L, com as seleções do pote 1. Primeiro, que nesse caso aqui no grupo E, por exemplo, é a Alemanha, no grupo C é o Brasil, e por diante assim, até terminar. Tá. E quais são as 2 figurinhas que faltam para você? É o Gabriel Magalhães, da Coca-Cola, e o Alfonso Davis. Quem tem essas figurinhas aí? Ninguém? Então, Você- Pedro, a tentativa falhou. Valeu, pelo menos. Valeu, né? Valeu. Opa! Ah, tem, olha, uma pessoa ali. Guarda aí para troca de figurinhas, tá bom? Para trocar, já tá aí. Gostei Pega o de nome, você. anota o nome dele. Pedro, uma última pergunta, tá? O que você acha da ideia da gente aproveitar esse clima da Copa para meditar sobre a Bíblia? Fala sério, o que você acha? Sério? É, fala sério. Ah, Você acha que nada a ver? O que você acha? A gente para aqui. É a primeira, a gente para aqui. Eu acho legal porque sempre que vem a Copa do Mundo em 4 anos, em vez da gente só acompanhar os jogos, que seria, eu acho que até meio sem graça, a gente pode confraternizar, conhecer novas pessoas e completar o álbum, que para mim, em vez de só assistir, a coisa mais legal é completar esse álbum. E as mensagens? E a Bíblia? Fala só para mim. Eu acho legal. Legal, pronto, tá bom. Palmas pro Pedro. Pedro, eu esqueci da caixinha. Não, pera aí um pouquinho, que essa caixinha aqui me interessou. O que é essa caixinha aqui? Essa caixinha tem todas as minhas figurinhas repetidas. Ela vem com álbum? Não, meu Não, tio né? comprou para mim. Ah, legal. Que tio bacana. Muito bem. Valeu. Tá ótimo. Agora sim. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Pedro, sua participação maravilhosa. Marcou um golaço, Pedro. Muito obrigado. Romanos 8, verso 37, mas nós leremos um pouquinho antes. Leremos o 35, 36 e 37. O texto de Paulo começa dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora convido a leitura de todos. Vamos ler todos a partir do verso 35. Uma leitura forte, bonita, juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Só as mulheres. Os homens. Não, só o 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, Paulo diz algo aí muito curioso, estranho
para a nossa cultura. E nós precisamos olhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Ele diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas que ele mencionou antes. Tribulações, mais que vencedores. Vamos pensar aqui no contexto de perseguição dos cristãos primitivos. Eles eram atribulados. Tribulação é uma imagem muito forte. É a imagem retirada da prensa, da moenda de azeite. Uma pedra de um lado, a outra fazendo ali casamento com aquela primeira. A azeitona caía naquela pedra, ela ia moer até tirar o azeite. Isso é tribulação. O nome daquela pedra era chamada de tribulação. É por isso que você se sente moído quando você passa por lutas. É por isso que você se sente numa moenda, esmagado, quando você se sente por lutas. Nós cantamos algumas coisas que nós não paramos para pensar muito bem. Quando nós dizemos, por exemplo, eu quero a tua unção, eu quero a tua unção, em algum sentido você está pedindo para Deus extrair o que há de melhor que Ele criou em você. E Ele precisa, portanto, moer. Mas Ele disse que mesmo passando por tribulação, nós somos mais do que vencedores. A morte que nos angustia, que nos coloca contra a parede da finitude, nós somos mais do que vencedores. Espada, que era perigo de morte, mais do que vencedores. A lista não é exaustiva, ele dá apenas alguns exemplos, mas ele diz, em relação a todas estas coisas, nós cristãos somos mais do que vencedores. Ele não diz que nós seremos futuro. Ele não diz também que nós, a partir do nosso esforço, conquistaremos a posição de mais do que vencedores. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Então isso traz para nós uma realidade muito, muito forte. Eu quero ensinar essa palavrinha em grego para vocês. Mais do que vencedores é formada por duas palavras na língua grega, que é hiper, que tem também na língua portuguesa, ela foi transliterada, não traduzida. A palavra hiper, a tradução seria super. Então você tem o supermercado, mas também você já viu o hipermercado. Hiper é super. E a palavra vencedores é a palavra Nike. Nike. Mas no grego, Nike. Nike significa vencedor. Vencedor. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não somos apenas Nike. Nós somos hiper-Nike. Essa é a palavra grega. Hiper-Nike. Fácil de decorar. Você é um hiper-Nike. Você é mais do que vencedor. A tradução é esta. Mais do que vencedor. Ou seja, super vencedor. Acima de vencedor. Você não é apenas um vencedor. Mas é difícil compreender esse contexto. Porque na maioria das vezes, talvez isso aconteça com você também, na maioria das vezes nós nos sentimos frustrados, incompetentes, limitados, derrotados. Às vezes, as pequenas coisinhas do lar, da casa, da família, já nos dá uma sensação de derrota. Mas vem o apóstolo Paulo e diz, acorda, time, sobre todas estas coisas, em relação a todas elas, nós somos hiper-Nike, nós somos mais do que vencedores. Nós somos um super time, um mega time. Nós estamos lutando uma luta, uma esfera, nós somos favoritos não por nós mesmos. Nós somos um time favorito não por nós mesmos, porque o principal treinador, o treinador maior, está ao seu lado, está ao meu lado. Então nós podemos dizer, em relação a todas as coisas e contra todas as opiniões, você pode olhar diante do espelho e com fé olhar para si mesmo e dizer, eu sou não apenas vencedor, eu sou mais do que vencedor. Agora, para entender esse contexto do vencer na Bíblia, nós precisamos trocar figurinhas. E eu quero trocar figurinhas com os apóstolos. Nós vamos agora abrir o pacotinho, ou os pacotinhos de figurinhas dos apóstolos. Eu vou convidar para a nossa conversa aqui, para a nossa mesa de troca de figurinhas,
3 deles, o próprio apóstolo Paulo, João, Pedro, Tiago. Vou colocar Tiago também nessa conversa. Porque a Bíblia nos dá 3 eixos desta vitória, desta super vitória, desta mega vitória. A primeira eu quero falar sobre as figurinhas de João. Olhando as figurinhas de João, as figurinhas que ele traz para nós nos seus escritos, ele nos apresenta algo que eu quero resumir como a vitória que vence o mundo, que está em 1 de João 5,4. Você enxerga daí? Posso contar contigo lendo? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há 2 palavras, 2 expressões importantes para nós aí. A primeira é o mundo, a segunda é a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que é o mundo? A palavra mundo é cosmos, mas ela tem um sentido diferente. Às vezes você olha nas páginas da Bíblia, mundo é Chapada dos Guimarães, é Pantanal, é Cuiabá. Mundo é o mundo criado, é a criação. Mas obviamente aí não é a criação. Às vezes mundo é um sistema de coisas ruins, que militam contra, que jogam contra, que é usado pelo diabo. Aliás, diabo, a expressão grega, diabo, é diabalo. Dia é contra, balo é jogar. Diabo é aquele que joga contra. Ele joga contra Deus, joga contra os planos de Deus, joga contra. E aqui o adversário é o mundo. O mundo é o adversário, não o mundo criado. Não João Pessoa e suas praias lindas. Não Maceió e a Praia do Francês. Não Bonito ou aqui perto, Nobres, Chapada. Não. Isso é o mundo de Deus e é bom. Mas a outra acepção, a outro significado dessa palavra é um sistema de coisas. E eu tenho um resumo, uma paráfrase para ensinar sobre esse mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que enche os seus olhos, mas esvazia o coração. O dinheiro em si não é mundo, mas se para ter esse dinheiro, aquilo enche os seus olhos, gera um apetite, e para você ter aquilo, naquele tempo, naquela medida, você tem que esvaziar o seu coração de princípios e valores, a Bíblia chama isso de mundo. Mundo. A afetividade, o gostar de, o sentir-se atraído, não é mundo. É algo que Deus criou. O prazer foi algo que Deus criou. Mas de repente você olha para alguém e aquilo enche os seus olhos. Mas para você levar aquilo adiante, vai ter que esvaziar a sua família, esvaziar o seu coração, dos valores da sua casa, da sua família. A Bíblia chama isso de mundo. E o mundo, todos nós sabemos aqui, é imundo. O mundo, ele luta ferozmente. É um jogo duro, é um jogo difícil. É marcação acirrada. Todos nós pela manhã hoje já fomos marcados, homem a homem, ombro a ombro, pelo mundo. Mas vem João, apresenta a sua figurinha, e ele diz, todo que é nascido de Deus, gente, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é qualquer um que vence o mundo, é quem é nascido de Deus. O que é novo nascimento? É quem teve a experiência de, compreendendo o Evangelho, entendeu que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele abriga no coração esta mensagem do Evangelho. Ele reconhece que sozinho ele não pode vencer o pecado. Ele reconhece que sozinho ele está perdido, condenado ao inferno. Condenado à danação eterna, à perdição eterna. E ele coloca a nossa fé, guarda isso, ele coloca toda a sua confiança, fé aí é confiança, ele coloca toda a sua confiança em Jesus. E ele recebe a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Único Senhor, único Salvador, porque nenhum outro nome foi dado entre nós pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. E quando ele faz essa oração da confissão, ele experimenta, ele recebe algo poderoso, o direito de ser chamado filho de Deus. Ele é nascido de Deus. A luta
o jogo vai até os pênaltis, o jogo contra o mundo. Vai até os pênaltis, mas ele sabe que ele é hiperniquê, ele sabe que é mais do que vencedor, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que figurinha extraordinária, nós precisamos de táticas para vencer o mundo, e João nos apresenta qual é a principal, a nossa confiança em Jesus. Não é confiar nas suas habilidades, não é confiar no seu senso moral, não é confiar na sua capacidade de decorar versículos, não é confiar na sua capacidade de conhecer determinado pensamento teológico, é confiar naquele que entrou em campo e morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Mas vamos para o outro pacotinho de figurinhas e agora vamos abrir o pacotinho de Pedro e nós descobrimos algo maravilhoso, porque agora ele está falando não do mundo, mas das adversidades da vida, das dificuldades. E ele nos mostra a vitória provada no fogo, na luta. E eu convido você a ler comigo o texto de 1 Pedro 1,7. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o resultado. Todas as lutas que enfrentamos, as dificuldades, as adversidades, as circunstâncias que todos nós passamos, elas vão pressionar, esmagar, entristecer, às vezes vão dar um senso de impotência, às vezes não, sempre vai te dar aquele senso de impotência, de incompetência, mas há um alvo, o alvo não é o nosso bem-estar, o alvo não é a melhora, o alvo não é que você agora vai, em algum momento na sua vida cristã, você vai experimentar sombra e água fresca. O alvo é louvor, glória e honra na revelação, isto é, quando Jesus voltar, quando Jesus se manifestar, quando dos céus aparecer o sinal do relâmpago, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e quando ele se fizer visível, uma das marcas da vinda de Jesus é que ele olhará para um time, não de amarelo mais, mas um time todo de branco, vestido, povos de todas as línguas, raças, tribos, nações, Apocalipse capítulo 7, João viu essa seleção. Quem são estes? Estes os que vieram da grande tribulação, que aqui tem fogo, essa palavra aqui também é aplicada algumas vezes para a grande tribulação. Eles vieram do fogo, da grande tribulação, da luta, da tormenta, da perseguição. Mas eles estão de pé diante do Cordeiro. Isso a Bíblia nos diz que será manifesto como um grande ato, uma grande expressão de glória ao Cordeiro de Deus. Então a nossa vitória, ela é conectada ao futuro também. Ao futuro. Muitas vezes nas lutas nós queremos angariar a experiência de como nós lutamos com isso antes. Nós gostamos, e faz parte, nós gostamos de ouvir quem já passou por isso antes. Nós nos solidarizamos e nós nos conectamos. Se você está, por exemplo, com uma determinada enfermidade, você sente uma necessidade, um chamado de conversar com alguém que está passando por isso ou que já passou por isso. E você gosta quando a pessoa diz, eu passei, calma, isso vai se resolver. Que remédio você tomou, que médico você consultou, como é que você resolveu. E até certo ponto é boa essa conexão com o passado nosso ou de alguém em relação às lutas. Outras vezes você fica perdido no presente, sem saber o que está acontecendo. A bola não chega a você e você fica rodando, aquele jogador que fica perdido, aquele apagão mental que muitas vezes dá em determinado time. Mas, mesmo diante dessas situações, Pedro, com a sua figurinha, está dizendo, em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, olhe para a vinda de Jesus. Contemple o resultado. A sua fé está sendo provada. O autor aos Hebreus, é uma outra figurinha, ele diz assim, para resumir, para simplificar, considere todas as lutas
como um teste. Isso muda muito para a gente. E é um teste em que você vai ser aprovado, não pelo seu mérito, mas pelos méritos de Cristo. Um dos hinos, eu já compartilhei isso com a igreja centenas de vezes. Um dos hinos que eu mais gosto, não é do cantor cristão, é da harpa cristã. Se tu me almas, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Nos momentos mais difíceis, quando o jogo está intenso, não olhe só para o passado, suas experiências ou a de outros. Não olhe só para o presente, tentando descobrir tática para vencer aquela realidade. Olhe, sobretudo, para o futuro, para o autor e consumador da nossa fé. Olhe e o enxergue no trono. E imagine o Senhor Jesus dizendo para você: você é mais do que vencedor. Você é hiperniquê. Terceiro pacote de figurinhas, para concluir, eu quero chamar Tiago agora. Porque Tiago é prático. Tiago, ele vai de um eixo para o outro. O primeiro eixo é o eixo de João, da confiança em Deus para vencer o mundo. O adversário terrível é o mundo. O segundo eixo é o de Pedro. O adversário é as dificuldades da vida, as circunstâncias da vida. Mas o terceiro eixo é o de João, não, o de Tiago, que ele mostra a vitória da prática. O treino diário. Vamos ler Tiago 1,12? Feliz o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu quero ouvir só o time feminino lendo essa passagem. Agora o time masculino. Todos juntos mais uma vez. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, nós temos agora 3 palavras nas figurinhas de Tiago. Feliz, suporta e perseverança. A palavra feliz é a mesma que Jesus utiliza em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado. Bem-aventurado é a palavra makarios. Significa abençoado, feliz, muito feliz. Mas eu não sei se você notou esse texto. Está dizendo algo curioso também, como o hiperniquê lá de Paulo. Ele está dizendo uma nota de felicidade que a gente não enxerga no mundo. Ele está dizendo feliz quem suporta a aprovação. Mas ninguém está feliz na aprovação. Ninguém está feliz com o boleto atrasado. Ninguém está feliz com alguém doente em casa. Ninguém está feliz com o casamento balançando. Ninguém está feliz com a goleada da vida. Ninguém está feliz. Mas ele diz, feliz, bem-aventurado, abençoado, quem suporta. Suporta é quem resiste, quem insiste, quem luta, quem continua de pé lutando diante da provação. É porque ele tem em mente o conceito do Novo Testamento de felicidade. Existem 2 conceitos de felicidade gerais. Tem mais, esses 2 engloba tudo. Felicidade ligada ao prazer. Felicidade é igual a prazer. Se eu tenho prazer, eu estou feliz. Se o prazer é tirado, eu não estou feliz. Então eu estou aqui feliz, neutro. Aí eu estou diante de um prato de lasanha maravilhoso. Vai me dar um prazer. O resultado é felicidade.
tirou o prazer, acabou a felicidade. O nosso mundo é hedonista ainda, e muito mais hedonista, ou seja, é muito mais focado no prazer. Por isso que tem muitas pessoas com a sensação de infelicidade, porque elas conectam só ao prazer. Mas na Bíblia, o prazer é um aspecto que Deus criou, faz parte, mas é uma felicidade muito rala, muito rala, muito rala. Na Bíblia, existe uma outra fórmula. Felicidade é igual a relacionamento com Deus. E esse é o propósito para o qual nós somos criados. Então não é só o prazer, é o propósito. Se eu tenho propósito, se eu tenho relacionamento com Deus, eu sou feliz. Mesmo que eu não tenha prazer. Mesmo que eu envelheça, mesmo que eu perca muitas coisas da minha vida, eu vou ter felicidade, eu vou ter alegria, porque ela está conectada ao prazer. E ela é espiritual. Mas Tiago diz assim, suportar a provação é um treino. Não é suportar de braços cruzados. É um treino. É um ginásio que Paulo utiliza quando escreve para Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, exercita-te na piedade. Esse exercita-te na piedade, exercita-te é a palavra grega ginásio, que significa treinamento. O que ele está dizendo é que o cristão faz parte do álbum de figurinhas do cristão, o treinamento. O que é o treinamento? Oração, jejum, leitura da palavra. Nós estamos treinando aqui. Isso não é um simples culto, é um treino. Isso aqui é um treino, é uma concentração espiritual. Nós estamos numa concentração sendo treinados, mas nós somos treinados no dia a dia. Eu preciso incorporar na minha vida cristã a disciplina. A disciplina faz parte do jogo, me prepara para o jogo. Eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso ter prática de jejum, eu preciso participar da vida da igreja, dos cultos. Eu preciso me engajar, eu preciso não estar apenas no banco de reservas, mas chegar junto nessas práticas. A disciplina é algo muito poderoso no Novo Testamento. Jesus era disciplinado, Paulo era disciplinado, os discípulos de Paulo eram disciplinados e nós precisamos nos disciplinar. E acrescentando aos poucos essas práticas, esse treino. E essa é uma outra dinâmica. Então nós temos 3 pacotes de figurinhas. Vamos ficar nesses aí. Hoje à noite eu vou falar sobre o primeiro jogo, o jogo duro, que é a gratidão versus a ingratidão. Que jogo difícil. Que jogo complicado. E vocês vão entender algo importantíssimo sobre gratidão. Mas é um jogo pesado, é um jogo difícil. Mas agora eu quero orientá-los que todas as reflexões, elas serão num desses eixos. Ou o eixo do jogo contra o mundo, ou do jogo contra as adversidades da vida, as dificuldades, ou o terceiro eixo é o jogo contra nós mesmos. A nossa assedia, a nossa preguiça espiritual, porque todo mundo que tenta se disciplinar em algo sabe que é um jogo duro também. É um jogo difícil. Mas nós podemos e devemos ganhar. Porque nós somos mais do que... Jogador, você decorou a palavrinha? Fala só para o papai e para a mamãe. A palavrinha que o pastor falou. Hiperniquê. Quem mais memorizou essa palavra? Hiperniquê. É só o pré-jogo, tá? Mas vocês estão tímidos. Só o pré-jogo. Qual é a palavra? Então a Copa da Fé começa anunciando. Deixa eu checar o VAR. Espera aí, só um pouquinho. É hiperniquê. Preste atenção. Começa anunciando que todo que é nascido de Deus é mais do que vencedor. Começa anunciando que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Começa anunciando que nós podemos ter dificuldades tamanhas que são comparadas ao fogo. Mas o alvo é a glória de Jesus. Na vinda de Jesus, Ele mostrará
a sua vida e a minha vida como um troféu da graça dele. Mas o Tiago vem para cooperar, para compartilhar suas figurinhas, para dizer para você e para mim que tem que treinar. Eu sei que alguns conheceram jogadores aqui que não gostavam de treinar. Mas para o cristão não há exceção. Nós temos que treinar. Treinar para quê? Alguns jogadores já disseram na história. Treinar porque quem treina alcança. Quem tenta, não. A vida cristã não é tentar. É treinar. Treinar duro muitas vezes. E eu espero em Cristo Jesus que esta série seja usada pelo poder dele para ativar em nós esse senso da supervitória. Da vitória de Cristo sobre tudo. Cristo venceu a morte. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele de campeão. E nós queremos viver a vida de Jesus. Queremos dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, muito obrigado a Deus. Nesta manhã eu suplico que mais jogadores sejam convocados para a seleção da fé. Que a tua graça seja sobre todos nós aqui. E que esta série, ó Deus, ative em nós muitas oportunidades de adorarmos ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.